Então, Cléberson, tá olhando uma coisa? Então, item 122. Uhum. Da minha parte, de fato, esse documento mencionado pelo Dr. Pinheiro, as folhas 234, é indicativo da possibilidade de estar numa área de interesse ecológico já sob o conhecimento, a fiscalização do órgão ambiental estadual, o que para mim prescindiria do ADA. A dúvida que eu tenho aqui é se isso serve para o exercício que nós estamos analisando, que é 2005. Geralmente a gente coloca o primeiro ano no paradigma. Não tenho certeza. 2004, perdão, está aqui. Uhum. 2004. Mas não vamos nos preocupar com isso. Não é. Não, então, se esse documento ele serve para testar essa condição em 2004. Ah, por quê? Desde quando? É porque a criação do parque, é criado o parque, mas não é automático isso, né? O documento é de 2009. Ah, tá. É porque esse ponto é porque eu entendo que precisaria o ADA para a área de interesse ecológico, né? Mas, de fato, a motivação do lançamento se limitou ao ADA. Então, talvez eu tenha um posicionamento diferente dos demais, presidente, que seria fazer uma diligência aqui junto ao responsável por essa área, que seria o Secretaria do Meio Ambiente lá do Estado, para que ele pudesse esclarecer a situação em 2004. Você já compunha essa área? A fazenda? Desculpe? Para fazer saber se a fazenda já compunha o parque. Para confirmar que se ela integra, confirmar, né, quer dizer que já está dizendo que integra o parque, mas se já estava sob fiscalização, né? Sob supervisão, ou seja, se já tinha o conhecimento dessa área toda, ou seja, para mim, embora seja o IBAMA, mas como é uma área de responsabilidade, o ADA é destinado ao IBAMA, mas como é uma área aqui sob responsabilidade do órgão estadual, não necessitaria estar comunicação ao IBAMA, sim, seria suficiente essa fiscalização, né, esse acompanhamento, esse conhecimento da área pelo órgão ambiental estadual. Só uma ponderação, mas a área que está dentro do parque, ela não seria uma área de preservação permanente? Salvo engano, eu até já fiz um voto nesse sentido. Só um minuto que eu estou dando uma olhada aqui, presidente, que me veio essa questão aqui agora.
qualificada como proteção integral, né, doutor Matheus? Isso. Não há, pois, que se classificar os parques como área de relevante interesse ecológico. O uso sustentável seria uma unidade de conservação inserida no grupo de unidade de proteção integral. Eu lembro que na época eu fiz esse estudo, e aí o parque, na verdade, ele teria uma característica de uma área de preservação permanente, de modo que não seria necessário o ADA. E não seria uma área de interesse ecológico. Mas como seria classificada ela para fins de imposto, de declaração, de TR, doutor Matheus? A área inserida dentro do parque, ela seria uma área de preservação permanente. Tanto que a lei que cria os parques nacionais, ela fala dotados de atributos naturais excepcionais, objetos de preservação permanente, submetidos à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo. Porque eu também tenho esse posicionamento de que na área de interesse ecológico deve-se exigir o ADA. Deixa eu só lhe perguntar uma dúvida, então, doutor Matheus, mas o campo APP, ele não se refere somente aos casos específicos lá do Código Florestal, sendo que esse caso do parque ele deve ser enquadrado como uma área de interesse ecológico? Não, o parque, a própria lei do parque, ela define os parques como unidades que pertencem ao grupo de proteção integral, objeto de preservação permanente. Então não seria apenas as unidades, as áreas de preservação permanente que tradicionalmente nós conhecemos. Tanto que a lei, ela faz referência que... porque a lei remete à área de preservação permanente ao Código Florestal. Isso. Porque o Código Florestal também cria. Deixa eu só ver aqui. Sim, que a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, e ela traz uma definição. Só que os parques, eles estão dentro dessa definição. Ela considera-se área de preservação permanente para os efeitos dessa lei, que tem também no capítulo 2 das áreas de preservação permanente. A lei, ela traz uma definição genérica, quando ela conceitua o que são as áreas de preservação permanente. No capítulo 2, ela traz as áreas de preservação permanente por definição legal. E a define como preservação permanente. As unidades de conservação, elas estão na Lei 9.985 de 2000. Ela é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. De qualquer modo, doutor Matheus, não haveria necessidade disso estar perfeitamente delimitado no ano do fato gerador aqui? Sim, tem que delimitar se essa área ela está inserida nesse parque, não é isso? Acho que é essa a dúvida, né? Não, inserida está, mas porque a implantação não é... Sim. Não é imediata, né? Desde a criação, né? Existe todo um processo, né? Sim. E aí, dependendo do resultado dessa diligência, a gente entraria nessa discussão, então. Aí então tá. Então o Cleberson está levantando uma preliminar aí, que é a conversão de julgamento em diligência.
Eu acompanho o raciocínio do Dr. Raid no sentido de que a motivação, no caso das áreas de proteção ambiental, a motivação da revisão da glosa foi exclusivamente com base no ADA. Então, a área de preservação permanente declarada, eu já restabeleceria. Porém, ficaria pendente que é a maior parte, a de interesse ecológico e de servidão, né? Que foi declarado desse modo. Que, na realidade, o argumento é que se trata de uma área inserida num parque estadual. Então, para esse ponto, é que eu, como eu entendo que teria necessidade do ADA, o Dr. Matheus, nesse tipo de área também entende assim, que eu enxergo, sugiro, né, menos encaminho assim meu voto para podermos obter informações adicionais lá do órgão ambiental estadual para o exercício 2005. Tá, então a conversão de julgamento em diligência. Matheus. Estou de acordo com a conversão do julgamento em diligência, presidente. Raid. Diligência. Rodrigo. De acordo com a diligência. Andréa. Diligência. Andréa. Muito de acordo com a diligência. Eu também. Então, Eu também, eu posso fazer a diligência, só me passa exatamente o que querem. você quer fazer? Então você também tá. Então tá, ótimo. Fala aí, Cleberson, exatamente o que ele tem que constar na diligência dele. Cleberson? Não, Pedro, não sei exatamente as palavras aí, temos que pensar, mas que o parque já estava sob digamos, já existia uma administração, um controle, uma supervisão do órgão ambiental estadual no ano de 2004, em relação a essa área. É isso. Tá, o quesito seria para saber se essa área estava dentro do parque no ano calendário. Não, dentro do parque vai estar desde a criação, talvez, né, do parque, lá em 97, né? Só certo. que o parque não é criado, não é porque a lei criou o parque que ele tem seus efeitos práticos imediatos. Pode continuar explorando muitas vezes. Se a atividade de exploração e a atividade comercial relativas àquelas áreas já estavam prejudicadas. Em 2004, que é aqui, né? Isso, e além disso, se o órgão ambiental estadual já fiscalizava a área, já tinha um controle, né, dessa utilização naquele momento. Uhum. Ok? E qual seria? Nesse caso aí, porque isso é a ideia do ADA, né? A ideia do ADA, só que aqui, claro, estamos no âmbito estadual, o ADA no âmbito federal, mas existem os convênios, as parcerias. A ideia do ADA é essa, dar o conhecimento de determinada área para que se possa fazer uma verificação, uma fiscalização, um acompanhamento da preservação. Se o próprio órgão ambiental estadual já fazia essa atividade em 2004, então, para mim, o ADA é desnecessário, né? Ok. Doutor Fábio, de fato, os termos da certidão de localização e de área de interesse ecológico já se aplicavam no ano 2004? Eu não sei se isso pode induzir a resposta, né, doutor Raid? Induzir uma resposta, talvez não precisasse mencionar que já existe esse documento, até para ver o tipo de resposta que vai ser dada, né? Mas fica aí, não sei o que os demais pensam também, né? Uhum.
sobre Então, se seria... a diligência, só o resultado da diligência for por unanimidade, né? Ele mesmo vai fazer, certo? Eu fiz uma diligência parecida, talvez alguns termos possam ajudar nesse caso, né, que também tratava de parque. Aí eu fiz 4 perguntas. A fazenda XXX encontra-se inserida dentro do parque estadual XXX? A segunda, se encontrado, qual seria a área dentro dos limites do parque? Aí a terceira, quais as limitações impostas pela legislação aplicável para a área da fazenda, tal, que porventura encontra-se inserida dentro dos limites do parque, referente ao ano X. A quarta, no ano calendário X, era possível exploração econômica de propriedade situada dentro do parque? Não sei se alguma dessas aqui... Qual o número dessa resolução? É a 2401 2401 000 768. 768. Eu acrescentaria, doutor Pedro, então a ideia do próprio órgão ambiental já está acompanhando, né, as áreas para verificar aspectos de preservação, de utilização no ano, né? Assim, uma aplicação prática da criação do parque. Certo. Mas aí tem que só pensar realmente nas palavras, como seria dito, né? Uhum. Então está definido isso daí, qualquer coisa a mais aí, só para os termos de urgência. Matheus. O próximo, doutor Cleberson, mais um de repetitivo. É o item 125. Item 125. O item 125 é o recorrente Bento Wenzel. Então, continuamos na mesma matéria ITR. Esse é o exercício 2003, esse processo. Paradigma para os demais. A decisão da DRJ de primeira instância ela foi pela procedência do lançamento. Trata-se de revisão da declaração do imóvel denominado Fazenda Pau Ferro, no município de Garruchos, Rio Grande do Sul, área total 796 hectares. Foram glosadas as áreas de preservação permanente, 300 hectares, e de utilização limitada, 30 hectares. Além disso, arbitramento do VTN, pela falta de apresentação do laudo de avaliação, de acordo com as normas da BNT, que confirmasse o valor declarado para a terra nua. Argumentos de defesa do recurso voluntário são os seguintes. Erro de fato, ocorrência de erro de fato na declaração original, para comprovar o erro de fato, é apresentado um laudo técnico, de acordo com as normas da ABNT, de maneira a restabelecer a verdade material sobre as áreas do imóvel. A área de reserva legal de 89,82 hectares encontra-se averbada na matrícula do imóvel. Em atendimento ao acordo de primeira instância, é carreado agora no recurso voluntário um ADA, protocolado no IBAMA. Devido ao equívoco no preenchimento da declaração, cabe recalcular o VTN e a alíquota do imposto, com base nos dados das declarações de ITR entregues para os exercícios 2006, 7 e 8, que são juntadas aos autos, pois estas retratam a realidade das áreas do imóvel. A fiscalização, nesse caso aqui, nós temos 2003, mas foi também 2004 e 2005, que são os demais
Então, ele pede para considerar o VPN dos seguintes, 2006, 2007 e 2008. Quanto ao voto, conheço o recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos. No mérito, então, foram glosadas as duas áreas, por falta de apresentação de documentos, área de preservação permanente e área de utilização limitada. Esse era o nome até 2003, se eu não me engano, da declaração. Depois passou-se a área de reserva legal e outras áreas. O contribuinte, na impugnação, ele alegou erro de fato no preenchimento da declaração. A área declarada como de preservação permanente não existe, e sim uma área de reserva legal. Então, essa área de 300 hectares de preservação permanente que foi declarada, ela não existe, o contribuinte reconhece. Porém, diz que há uma área de reserva legal de 89,82 hectares, que é superior aos 30 hectares informados na área de utilização limitada. Além disso, entrega ao imóvel rural uma área de pastagem de 446,18 hectares. Eu copio aqui na sequência do voto uma síntese da impugnação com base num documento subscrito por um engenheiro agrônomo, datado do ano de 2007. Por ocasião da apresentação do recurso voluntário, o contribuinte oferece uma outra realidade, apresenta uma outra realidade para as áreas do imóvel. Agora, baseados com laudo técnico de levantamento do ano de 2008, assinado por um engenheiro agrônomo e também por um biólogo, acompanhado de ART. Em relação às áreas ambientais, o laudo afirma a existência de preservação permanente de 127 hectares. Então, observe que, no primeiro momento, diz que não havia área de preservação permanente. Agora, nesse segundo laudo, já se afirma o contrário. Há uma área de preservação permanente de 127,2 hectares. E uma área de reserva legal, permanecendo a mesmo número, 89,82 hectares. Tais informações fazem parte do ADA protocolado em 2008, referente ao exercício 2008. Só para uma questão de referência, a autuação foi certificada em 2007. O ADA foi de 2008, foi no próprio ano, mas posterior à ciência do lançamento. Nas declarações de TR, para os exercícios 2006, 2007 e 2008, o contribuinte declarou somente a área de reserva legal, então não declarou área de preservação permanente. Pois bem, então, eu digo, com base no artigo 17 do decreto 70.235, que a impugnação estabelece os limites do litígio, de sorte que não pode haver inovação em sede de recurso voluntário, exatamente pela matéria devolvida. Nesse cenário, de modo a preservar a congruência com as questões impugnadas pelo contribuinte, a área de reserva legal é a única área de interesse ambiental passivo de análise. Assim entendo. Porque a área de preservação permanente não foi questionado naquele momento. E, em relação a essa área, o processo está instruído, o processo de admissão está instruído com matrículas, que o imóvel ele é composto por 4 matrículas, composto de várias glébas em 4 matrículas, e na matrícula 6953 há a averbação de uma área de 156 hectares, gravada como de utilização limitada, celebrado o termo de responsabilidade com o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, isso em 1987, 156 hectares. Posteriormente, no ano de 1999, foi providenciada a averbação, uma outra averbação, na mesma matrícula, que cancelou parcialmente a área de preservação florestal, 66,18 hectares, tendo
quanto à venda do imóvel, de parte do imóvel. Desse modo, restou então uma área de reserva legal, um cálculo de subtração, de 89,82 hectares, averbada à margem da matriz. Quanto à área de reserva legal, o acordo de primeira instância, ele se manifestou que haveria necessidade do ADA. Porém, conforme já dito hoje, inclusive, a súmula CAV 122, ela dispensa o ADA na hipótese de averbação da área de reserva legal antes do fato gerador do imposto. Então, desse modo, eu reconheço uma área de utilização limitada a título de reserva legal de 89,82 hectares, que é o restante da averbação original, subtraído do que foi, da parte proporcional que foi vendida, alienada, do imóvel rural, 89,82. E nesse ponto eu digo que o contribuinte tinha declarado inicialmente 30 e agora eu estou reconhecendo 89. Porém, eu faço análise aqui do todo. Ele tinha declarado, na verdade, 330 como área ambiental, de proteção ambiental, 330 hectares, que seriam os 300 de área de preservação permanente e 30 de utilização limitada. Então, não vejo problema em fazer uma reclassificação dessas áreas, desde que foi objeto de glosa, desde que não ultrapassasse os 330. No caso, ele comprovou 89 e 82, para mim, dentro do objeto, dentro dos limites do litígio. É uma situação distinta do outro pedido que ele faz, que é a readequação da área aproveitável do imóvel, área aproveitável. Por quê? Para o exercício, ele declarou uma área de produtos vegetais de 200 hectares e pastagens 266. Essas duas áreas foram mantidas pela fiscalização, não houve glosa. A área de produtos vegetais e a área de pastagens. Só que ele pleiteia, então, já no contencioso, isso desde a impugnação, ele pleiteia, então, que aqueles 300 iniciais de área de preservação permanente, eles, na verdade, eram áreas aproveitáveis para a atividade rural, 60 de área extrativa e 446 de área de pastagem, ou seja, aumentaria a área de pastagem em quase 200 hectares. Tá? O laudo apresentado em 2007, conforme assinalou a decisão de piso, é apenas uma declaração do profissional contendo a distribuição das áreas do imóvel rural, porém desprovida da descrição dos critérios para estimar esses valores que ele informa. Quanto ao laudo técnico já de 2008, que foi apresentado no recurso, ele não contém elementos suficientes para certificar a distribuição da área utilizada na atividade rural no ano anterior. Sobretudo a área destinada à exploração extrativa e a área do imóvel rural que serve de pastagem aos animais. Então, dessas duas áreas, eu entendo que não haja comprovação. Aqui eu faço análise até porque a DRJ tinha já iniciado essa análise, mas do mesmo modo que eu estou decidindo, entendeu que não há comprovação dessas áreas. Por fim, quanto ao VTN, o recorrente faz uma referência à necessidade de recalculá-lo no recurso voluntário. Ele faz essa referência. E ele solicita esse recálculo do VTN com base nas declarações prestadas em 2006 e 2008. 2006, 2007 e 2008. Só que é um pedido genérico, é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Ele não está acompanhado, esse pedido, dos valores que ele declarou em 2006, 2007, 2008, de suporte documental. Além disso, o valor da terra nua declarado pelo contribuinte em 2006 a 2008 é superior ao valor do VTN considerado para a fiscalização. Então, no caso aqui, se retroagir para os anos aqui em análise,
o valor da terra estaria maior do que o valor arbitrado. Então, não é favorável ao contribuinte. Desse modo, então, estou conhecendo o recurso e dando provimento parcial para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 hectares, a título de reserva legal. Esse é o voto, presidente. Sim. Perguntas? Sim, foi com base na aptidão, né, doutor Cleves? Tem que confirmar, doutor Raide. Vou confirmar. Viu? Pelo que eu vejo aqui da folha 14, eu acho que não, doutor Cleves. Parece que não. Parece que não. Tem vários valores, mas parece que não tem, nesse 2013 não tem, é o valor médio. No caso, agora, analisando aqui a impugnação, mas a sua impugnação aqui também. A impugnação, me parece que ele não questionou essa matéria. Do VTN. Tem esse detalhe, doutor Raide. Matéria não impugnada. Porque para mim, para a gente não aplicar o meu, pelo menos aquele posicionamento que vínhamos aplicando, ele não tem que ter questionado a impugnação, né? Mesmo o recurso dele sendo genérico, como o senhor falou, né? Eu acho ainda cabível aplicar, mas parece que realmente... Perfeito. Não, Isso, Só um detalhe. ele pede um valor maior, né? mas sim, mas pedir, mas ele questiona, né? Então a gente vai naquela seara, né? Não é porque ele pede que... Mas aí estaria concluso, precluso, né? Mas não pede na impugnação. Eu não consegui ver, só se for no pedido. Eu não consegui realmente identificar aqui na impugnação, André. Não, eu estou vendo no recurso voluntário. No recurso voluntário ele pede, mas é bem genérico. Ele diz, tem que utilizar esse valor, mas tem que utilizar um valor. Só que esse valor, ele vai ser até maior, né?
Até porque, aliás, são valores diferentes, 2006, 2007, 2008, parece que são diferentes. Aí também é muito, assim, precário o pedido dele, né? Mas na impugnação ele não pede. Não sei, então, o senhor gostaria, para o senhor ficar mais à vontade, doutor Raide, que eu colocasse que ele não questionou no recurso? Na impugnação? Eu acho que seria mais coerente, né, doutor Cleberson? Uhum. É porque na própria emenda do senhor, o senhor já traz a preclusão, né? Então, A preclusão foi... Certo, a preclusão. Eu já coloquei. Ele junta uma declaração de 2003 na impugnação, né, e ele fala que deveria considerar os valores lá. Mas eu entendo que se trata de uma impugnação genérica, né? A impugnação ela tem que ser específica. Doutor, será que o senhor não acabou enfrentando essa matéria até sem querer? Que o senhor fala assim no início, né, diz, nesse cenário, de modo a preservar a congruência com questões impugnadas pelo contribuinte, a área de reserva legal é a única área de interesse ambiental, né? Isso, Mas pode ser a única alegação, né, que possa ser tratada. Não, eu vou avaliar aqui melhor. Como eu vou tratar isso, só para ficar coerente, mas de qualquer maneira está claro assim que não houve impugnação nessa matéria, né? Isso. Não houve impugnação. Vou ver só como é que eu trato aqui, que realmente essa parte aqui da preservar a congruência, eu me limitei só às áreas, né? A área de interesse ambiental. Não tratei o VTN por isso ao final. Eu acredito que talvez eu não tenha, nesse aqui eu não tenha me preocupado em observar o que ele tinha impugnado, já que os argumentos para mim eram genéricos, né, e até desfavoráveis a ele, o valor, então eu não acabei descuidando desse aspecto. Mas você vai incluir se isso não muda o resultado do seu julgamento. Não muda, não. Pois é, então acho que a gente pode... Não muda, é só uma reorganização do texto aqui para ficar... As ideias. Essa VTN e até para o doutor Raide votar com mais tranquilidade também, né? Isso. Doutor Matheus. Mas só um minuto, porque igual eu disse, né, ele junta uma declaração em que ele traz novos valores que ele pede para que sejam considerados. E eu entendo que o fato dele colocar o valor lá, ele impugnou essa matéria, ou não, porque ele traz lá um valor de VTN. Que nessa declaração de 2003... Em que página está isso? Está na folha 37. Ele traz um valor de terra nua de 628. 193,64. Ele fala, para facilitar, eu estou juntando aqui a declaração de 2003 que deve ser considerada, os valores que lá constam. Mas onde é que o senhor está vendo isso aí, doutor Matheus? Junto com a impugnação, né? Isso, ele junta isso na impugnação, né, na página 37. Que é um documento anexo que vai com a impugnação. Mas ele junta isso, mas ele fala na impugnação especificamente, mandar fazer um novo cálculo sobre débito em relação ao exercício 2003. Pois é, ele não impugna. Eu entendo que a impugnação... Só que na impugnação ele sequer relata o VTN, né? É tudo que ele especifica a questão das áreas propriamente ditas.
Isso, é só essa ressalva, porque não basta a impugnação dessa forma que ele fez, trazendo aos autos informação cadastral do ITR, pretendendo que sejam considerados os valores que lá constam, porque a impugnação ela tem que ser específica. Então, apenas esse que foi o meu complemento, porque aqui ele traz um novo valor de VTN, mas só considerando esse documento anexo que ele junta. Ele não explora isso na petição. O que ele explora na petição foi apenas as áreas. Para mim, se ele tivesse posto aqui na impugnação, inclusive o VTN, inclusive o valor do imóvel, da terra, aí sim, né, seria diferente, né? Poderíamos considerar que foi nada, mas... Ele fala que tem que ser considerada a informação cadastral do ITR, que representa a real e verdadeira situação do imóvel no exercício de 2003. Só que eu acho que é uma impugnação genérica, né, e o regulamento exige a impugnação específica. Então, esse apenas é o meu complemento aqui em relação ao voto do Dr. Clebson. No mais, estou de acordo. Então, você acompanha, né? Pinheiro. Acompanho. Andréa. André. Acompanho. Certo. Então, o item 125. Código foi já por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 hectares a título de reserva legal. Certo? Bom, para poder a gente priorizar e dar uma celeridade em alguns julgamentos, Matheus, eu gostaria que você fizesse o item 149, 150, 151 e 152. Perfeito. Então, item 149, João Batista Fernandes. Pode resumir, tá? Esse aqui, presidente, eu não estou conhecendo do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Aqui eu faço todo um relatório dos autos. E no juízo de admissibilidade, eu faço a seguinte consideração. Conforme consta no documento de folhas 204 e 206, houve tentativa de intimação do contribuinte por 3 vezes acerca do julgamento da impugnação apresentada, sendo endereçado inclusive ao domicílio mencionado em sua petição recursal de folha 209. Em razão das improfícuas tentativas de intimação por via postal, o contribuinte ele foi intimado pelo edital, afixado em 29/8 de 2013 e desafixado em 13/9 de 2013. O contribuinte, por sua vez, protocolizou seu recurso voluntário no dia 25/10 de 2013, ou seja, flagrantemente intempestivo. Em seu recurso, o contribuinte afirma resumidamente o seguinte: ocorre que o contribuinte ele foi surpreendido com os lançamentos da cobrança na sua conta corrente, tendo em vista o não recebimento de citação, carta ou notificação, não tendo conhecimento do resultado do julgamento da impugnação. O direito, importante destacar que o ato da citação é de fundamental importância para a validade do processo. Se a citação não ocorrer de modo completo, levando a citação da noção exata da pretensão contra si, todo o processo tóxico de nulidade, não se pode simplesmente aceitar que um processo público traga precariedades que permitam sua apreciação. Contudo, entendo que não existe razão ao contribuinte. E aqui eu discorro sobre a validade da intimação por edital. Isso porque, quando resultar em profícuo um dos meios de intimação previstos no caput do artigo 23 do decreto 7235, a intimação poderá ser feita por edital. Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na hipótese dos autos após a devolução da correspondência pela empresa de Correios e Telégrafos, consignando os registros pertinentes, a Receita Federal intimou o sujeito passivo por meio do edital, na forma prevista na legislação aplicável, não havendo qualquer vício no procedimento adotado. A propósito, não tendo logrado o êxito na intimação por via postal, a autoridade fiscal não poderia se manter inerte, ou apenas se caducar o direito da Fazenda Nacional. Nesse sentido, concluo que a intimação do recorrente foi regular
inclusive endereçado ao domicílio mencionado em sua petição recursal de folha 209, tendo sido garantido seu direito à ampla defesa e ao contraditório. E ainda que assim não fosse, o contribuinte em seu recurso apenas alega a ausência de intimação do resultado do julgamento de sua impugnação, não trazendo qualquer argumento em caráter subsidiário. Isso significa que, caso a preliminar fosse acatada, não haveria matéria a ser discutida no recurso voluntário, eis que não foram trazidos quaisquer alegações de defesa. A meu ver, caberia ao contribuinte apresentar subsidiariamente os motivos pelos quais pugna pela improcedência do lançamento, de modo que se considere não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235. Não basta ainda a mera alegação de insubsistência e improcedência da ação fiscal nas conclusões do recurso voluntário apresentado, eis que o próprio artigo 17 do Decreto 70.235 exige a contestação expressa do lançamento tributário. Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do recurso voluntário. Por intempestividade. Isso. Os quatro são a mesma. Os quatro têm o mesmo resultado? Só um minuto. É bom. Alguém discorda? É bom botar crédito? Sim, todos iguais. Acompanho o relator. Piero, Acompanhe. Aide, Acompanhe. Rodrigo, Néia, Acompanho. Acompanho. então, esses quatro aí, por unanimidade, já estão recebendo recurso voluntário por intempestividade, o 149, o 150 e o 151. O 133, ele tem sustentação oral, então a gente vai fazê-lo também, e depois a gente já pula direto com o mesmo contribuinte para o 176 e 177, tá? Então pode fazer o 133. Só abrindo aqui o microfone. 133. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ, que julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento, referente a imposto sobre propriedade territorial rural, exercício 2008, Fazenda Galheiro de Baixo Areias. O lançamento foi feito em razão de o contribuinte não ter comprovado áreas de produtos vegetais e de pastagem informadas e nem o valor da terra não declarado. Na impugnação, o espólio alegou algumas matérias, o acórdão de impugnação transcrevo as ementas e, afinal, agora as razões recursais tratam da tempestividade, depois decadência, né? Inclusive trata da questão da solução de consulta interna 16 de 2003, na forma de contagem, eles entendem que não seria cabível, postula a aplicação do 150, se está o decidido no RESP 973733, 4 no ERESP 466779, traz decisões do CARF, eu transcrevo aqui alguns trechos, invoca o final 62A do regimento antigo, para afastar a solução de consulta interna 16 de 2003 e reproduzir o entendimento proferido no RESP 973733. Sobre a área de pastagens, não se tem dúvida de que o contribuinte não é proprietário de cabeças de rebanho, mas utilizou suas terras para apacentamento de animais de propriedade de outrem, o que não muda em nada a destinação da terra. Portanto, seu grau de utilização, conforme declarado na DITR. Seu grau de utilização, conforme declarado na terra. Desde 2002, arrendava parte da área para pessoas utilizarem como pasto de seu rebanho, conforme contratos. Em 2008, o contrato foi firmado com a senhora Maria, logo os documentos solicitados pela fiscalização eram impossíveis de
serem produzidos pelo contribuinte, pois pertenciam a terceiros. Os contratos de arrendamento comprovam a existência da área de pastagem no imóvel. A arrendatária se negou a fornecer os documentos, tais como fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição, declaração de atividade rural na BIPF, etc. Caso o contrato de arrendamento não seja suficiente, requer diligência para que se apure a velocidade da informação impressa no contrato. Valor da terra nua, a fiscalização se baseou em valores constantes do CIPT e o acordo de impugnação afastou o pedido de perícia sobre justificativa de ausência, questão técnica, mas, conforme a jurisprudência do CARF, o processo administrativo fiscal deve se pautar pelo princípio da verdade material, não sendo o CIPT meio preciso para se encontrar o exato VTM. O indeferimento do pedido de perícia acaba por preterir a ampla defesa e o contraditório, logo requer a realização de perícia sobre a área de produtos vegetais. Ele diz que, segundo o acordo de impugnação, não haveria nulidade decorrente do fato de não se ter solicitado documentos comprobatórios da área de produtos vegetais em razão de o contribuinte poder se defender quando da intimação do lançamento. Contudo, não se sustentou o cessamento de defesa, mas a ausência de motivação na lavratura do laudo de infração, não se solicitou comprovação da área de exploração de produtos vegetais, logo a glosa padece de qualquer fundamento. O acórdão reconhece esse fato, mas entende não haver cerceamento. Mas o que se alega é a ausência de fundamentação do ato administrativo. A jurisprudência do CARF reconhece nulidade do auto que não indica os fatos e fundamentos jurídicos em certiorari da lavratura. Diante da ausência de motivação, a nulidade é o relatório. Não estou ouvindo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor conselheiro relator e demais conselheiros e julgadores. Me chamo Leandro Alves dos Santos, sou advogado inscrito na UABDF sob o número 44655 e sou um dos patronos do espólio do senhor Luiz Antônio Marzinotti. Desde já o protesto pela juntada possível. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor conselheiro relator e demais conselheiros e julgadores. Eu me chamo Leandro Alves dos Santos, sou advogado inscrito na UABDF sob o número 44655 e sou um dos patronos do espólio do senhor Luiz Antônio Marzinotti. Desde já o protesto pela juntada posterior de instrumento de subestabelecimento em razão da impossibilidade de fazê-lo neste momento em que não há serviços presenciais no CARF. O caso trata de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de Brasília, que julgou improcedente a impugnação apresentada por este contribuinte contra a exigência de ITR do exercício de 2008, acrescido de multa e juros de mora, tendo como objeto, inclusive, o imóvel rural situado no estado de Goiás e denominado Fazenda Galheiro de Baixo em Areias ou Fazenda Bela Vista. Há uma preliminar de decadência pela qual inicio e, conforme amplamente debatido nos autos, o ITR do exercício de 2008 foi declarado e recolhido pelo contribuinte no importe de R$ 1.023,75 em 6 de maio de 2010, após o vencimento. Entretanto, apenas em 7 de fevereiro de 2013 foi que o espólio do contribuinte, o representante do espólio do contribuinte, efetivamente recebeu a notificação de lançamento do fisco para exigir suposta diferença de ITR do ano de 2008, acrescido de juros e multa. Sucede que o alegado crédito tributário já tinha sido atingido pelos efeitos da decadência, já tinha caducado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Inclusive, consta anexo à íntegra do acórdão do STJ proferido no julgamento do recurso especial número 973/733 de Santa Catarina, um recurso repetitivo, e
em que se fixou o entendimento de que o termo inicial da decadência tributária só será no primeiro dia do exercício seguinte ao que teria ocorrido o lançamento, nos termos do artigo 173, inciso 1 do CTN, apenas nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, existente essa previsão, o pagamento não ocorre sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia de débito tributário. Esta é a situação do contribuinte. Inclusive, como se verifica da análise deste julgado, em nenhum momento o Superior Tribunal de Justiça estabelece quando o pagamento antecipado, parcial ou não, deveria ser realizado para fins de aplicação ou não do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. E, inclusive, os autos do ERESP número 466.779 do Paraná, também julgado pelo STJ, estabeleceu a obrigatoriedade de que o pagamento do tributo analisado seja efetuado antes do procedimento de fiscalização de qualquer procedimento de fiscalização para fins de aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Ou seja, esta é a hipótese dos autos. O contribuinte realizou o pagamento do tributo antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Mas o representante do seu espólio apenas recebeu a notificação de lançamento transcorrido mais de 5 anos contados da data do fato gerador do tributo, 1º de janeiro do ano de 2008. Considerando que os fundamentos da decisão recorrida da DRJ estão amparados em defasada solução de consulta interna número 16 de 2003 da Coordenação Geral de Tributação, deve-se aplicar ao caso a jurisprudência mais recente e sólida firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo número 973.736 Santa Catarina, já citado, julgando-se o presente feito para extinção da exigência do ITR do exercício de 2008, porque já fora atingido pelos efeitos da decadência nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, em razão do pagamento realizado em meados de 2010, antes de qualquer fiscalização, e o recebimento da notificação de lançamento apenas em 7 de fevereiro de 2013, isto é, depois dos 5 anos contados da data do fato gerador do tributo. Sobre o mérito, apenas em caráter subsidiário, caso esta preliminar de decadência não seja acolhida, o que se admite apenas para fins de fundamentação, não subsistem os termos que fundamentaram a manutenção da autuação pela decisão recorrida, quanto à glosa para a área de apacentamento ou pastagem, quanto à suposta falta de comprovação do valor da terra nua e quanto à glosa da área de exploração de produtos vegetais, esta última atingida por nulidade parcial. Passo a análise sumária de cada uma delas. E sobre a glosa referente à área para apacentamento ou pastagem, deduzida do valor da terra nua pelo contribuinte, no exercício de 2008, não merece prosperar a alegação do fisco de suposta falta de comprovação. O recorrente explorava o referido imóvel rural para fins de apacentamento ou pastagem por meio de contratos de arrendamento de suas áreas a terceiros proprietários de animais, de bovinos. Esta é uma forma comum e absolutamente legítima de satisfazer as exigências da Lei 9.393 de 96, a Lei do TR. Inclusive, no exercício de 2007, foi firmado contrato de arrendamento de área para apacentamento ou pastagem com a senhora Maria Sueli Rosa Peck, da qual consta a especificação de inscrição no cadastro de pessoa física e a juntada do respectivo contrato, para fins de comprovação. Nesse contexto, infere-se que pertence a terceiros a documentação exigida pelo fisco para comprovação de apacentamento ou pastagem,
Por isso, as provas requeridas pelo fisco durante a fiscalização eram impossíveis de serem produzidas, porque não há nenhum instrumento que obrigue terceiros a contribuírem com a fiscalização tributária deste contribuinte. Assim, as cópias de contratos de arrendamentos juntadas aos autos devem ser declaradas legítimas para fins de comprovação de existência da área de apacentamento ou pastagem. Caso este argumento seja superado, pede-se a conversão de julgamento em diligência para fins de comprovação das informações fiscais apresentadas pelo recorrente. Quanto à suposta falta de comprovação de valor da terra nua, declarado no ITR de 2008, é certo que apenas a elaboração de laudo de avaliação por período competente é capaz de indicar com precisão o quantum de base de cálculo a ser oferecido à tributação. Apesar da prerrogativa do arbitramento de que detém a fiscalização tributária, com base no Serviço de Preços de Terras, CIPIT, o fisco deve buscar os meios mais precisos a fim de encontrar o valor exato da terra nua. Logo, sob pena de violação dos princípios constitucionais, da ampla defesa e do contraditório, o recorrente pugna pela realização de perícia técnica a fim de apurar o valor da terra nua do imóvel rural em referência para o exercício de 2008. Finalmente, sobre a glosa da área de exploração de produtos vegetais, por alegada falta de comprovação, essa também não merece prosperar. A partir da análise detida dos autos do procedimento de fiscalização, infere-se que o fisco não exigiu qualquer documento comprobatório da destinação de área de exploração de produtos vegetais e tampouco oportunizou a realização de defesa específica sobre este ponto da autuação. Ora, se não exigiu documentos comprobatórios para este fim, não consta dos documentos do procedimento de fiscalização, se presume que o fisco não tivesse dúvidas a respeito deste tópico. Então, o auto de infração carece de motivação e de fundamentação legal para a respectiva lavratura na parte da área de exploração de produtos vegetais, por alegada falta de comprovação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a nulidade parcial do ato administrativo que resultou na autuação fiscal ora apreciada. Nesses termos, reiteramos novamente o pedido de provimento do recurso voluntário do contribuinte nos termos em que consta. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo. Desculpa, gente. Pode abrir o voto. Certo. Admissibilidade. Diante da intimação, em 21 de janeiro, o recurso interposto em 19 de fevereiro é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento. Eu iniciei aqui tratando da decadência, porque essa é uma questão que pode, eventualmente, fulminar todo o lançamento. Mas eu entendo que, para adentrar ao mérito, haveria necessidade de conversão do julgamento em diligência. No meu entender, é o cabível primeiro adentrar a diligência, a decadência, julgar isso, e se não for, e se essa questão restar, se a decadência não for declarada, aí sim adentrar na questão da conversão do julgamento em diligência. A senhora concorda com isso, doutora Miriam? Se você prefere converter... Eu prefiro converter, mas eu acho que tem que primeiro apreciar a decadência, porque eventualmente eu vou levar à votação do colegiado isso. Porque, pelo princípio da eficiência, eu acho que
se fazer uma diligência, se comandar toda uma estrutura para depois voltar e se reconhecer decadência, eu acho que não é o caso. Então, eu vou prosseguir. Decadência. O imposto sobre a propriedade territorial rural sujeita-se ao lançamento por homologação. Logo, compete ao contribuinte, por conseguinte, verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e antecipar o pagamento. Tratando-se de lançamento por homologação, o prazo para a constituição do crédito suplementar e diferenças apuradas, havendo antecipação de pagamento, observa o artigo 150, parágrafo 4º. Na falta de antecipação, sem a constatação, 173.1, clássico. Esse entendimento é pacificado pelo RESP 973/7373. Sendo de observância obrigatória, agora no 62, parágrafo 2º, anexo 2, regimento do CAF. Ponderando que efetuou o pagamento em 6 de maio de 2010 de R$ 1.023,75, referente ao fato gerador de IPR, operado em 1/1 de 2008, o contribuinte sustenta que resta caracterizado o pagamento antecipado e que tal conclusão está amparada pela decisão proferida no RESP citado anteriormente. Eis que a decisão não teria estabelecido quando deve ocorrer o pagamento antecipado. E dentre os precedentes citados nesta decisão, é que tem o RESP 466/779, que ele também citou. Então, por isso que tem duas decisões que são levantadas pelo patrono. O 973/733 se refere ao tema repetitivo 163, em que se firmou a tese esta daí. A leitura do acordo em tela revela que a decisão não versou sobre caracterização do que deva ser entendido por pagamento antecipado. A seguir, transcrevo a emenda. Aí vem a emenda aqui. Note-se que o outro RESP, lá, o 466/779, não é citado como precedente no voto do ministro relator, sendo citado apenas no relatório e como jurisprudência invocada pela autarquia previdenciária para lastrear suas razões de recurso especial, recurso que restou desprovido pela decisão. Além disso, a ausência de qualquer procedimento administrativo se refere à não incidência do prazo do parágrafo único do artigo 173 do CTN. É por isso que eles fazem essa referência. O voto condutor proferido no RESP 973/733 cita o julgamento do RESP 766/050, apenas para dele extrair que o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário lançamento de ofício, ou seja, constata-se do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou quando, a despeito da previsão legal, ou mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude, simulação do contribuinte e existindo declaração prévia do débito. Mas o recorrente quer extrair conclusão diversa do julgamento e, invocando excerto do acordo de recurso voluntário preferido no processo número tal, sustenta que a decisão do RESP 766/050 limitaria a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, às hipóteses de que tratam de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando ocorrer pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude da simulação, vírgula, agora destaco, nem sido notificado pelo fisco de quaisquer medidas preparatórias. Devemos ponderar, contudo, que o julgamento desse RESP, também do 766/050, também não debate a caracterização do que deva ser compreendido por pagamento antecipado, sendo que a menção à ausência de notificação se refere novamente à questão do parágrafo único do 173, tanto que o voto do relator, ele é claro aqui, ó, notificado de medida, até destaco aqui, ó, medida preparatória indispensável ao lançamento, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é aludida à notificação. Ele abre parênteses, fala no 173, parágrafo único do CTN, e daí ele prossegue. Isso daqui, inclusive, está numa citação lá dentro, que está no voto, todo aqui, RESP tal, ministro Luiz Fux, esse daqui é o 766/050. Portanto,
A tese firmada no RESP 973733, em momento algum, versa sobre o que deva ser entendido por pagamento antecipado, ou seja, tal definição é totalmente estranha ao decidido no 9737333. Até o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ainda não se iniciou o prazo do 1731, podendo ser aplicável tanto o 150, parágrafo 4º, caso o contribuinte efetue a antecipação de pagamento, como o prazo do 173, parágrafo único, caso o fisco notifique qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há o que ser homologado. Logo, não se cogita da incidência do parágrafo da incidência do prazo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do 173, caso o fisco notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento. No primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tem início o curso do 173.1, e eventual pagamento em atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o candão de afastar a ocorrência desse termo inicial, e nem a contagem do prazo decadencial iniciada a partir dele, sob pena de evidente prejuízo ao credor e principalmente de violação da norma cogente do 173.1 do CTN. O entendimento aqui exposado não enseja a conclusão diversa da veiculada na solução de consulta interna 16 de 2003. Daqui eu transcrevo o trechinho dessa solução, os itens 11, 11.1 e 11.2. No caso dos autos, não resta caracterizada a antecipação de pagamento, eis que o recolhimento em atraso se operou em 6 de maio de 2010, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a atrair o 173.1. Em outras palavras, pagamento parcial houve, mas não antecipado, pois já fluía o prazo do 173.1. Considerando-se que a notificação de lançamento se refere ao imposto do exercício de 2008, que sua ciência se deu em 7 de 2 de 2013, impõe-se a rejeição da alegação de decadência. E aqui eu entro na conversão do julgamento em diligência, mas eu acho que é interessante votar antes esse ponto. A gente pode até votar, mas com diligência nós não vamos colocar esse resultado de qualquer forma, né? Mas realmente poderia prejudicar. Ou então já coloco a diligência, já leio a diligência e se... Eu acho melhor. Não sei. Vamos votar. De cabeça. Vamos lá. Cléber. Nós já apreciamos essa questão, né? Já sei o seu voto, mas pode ficar, por favor. Já apreciamos essa questão. Eu até tenho o posicionamento que mais que deve ser um pagamento contemporâneo. E fiz até o voto vencedor, né? Uhum. Nesse caso aqui, algumas ponderações. Essa declaração ela foi entregue em 4 de maio de 2010, a declaração de TR do exercício 2008. Quer dizer, a situação prática é que o contribuinte não entregou a declaração em 2008, o fisco não ficou sabendo de nada, seja pelo pagamento ou seja pela declaração, passou 2009, em 2010 ele entrega e paga. E isso faz com que o prazo decadencial, em vez de 5 anos, conte a partir dali, retroaja para contar, para perder, né, ou seja, deixar de contar 1 ano. Se fosse pelo 173 e 150, já considerando o fato gerador. É um detalhe nesse processo aqui também.
E outra situação que eu queria... Eu não entendi. Perdeu um ano como? O prazo decadencial continua no fato gerador, né? No fato gerador, não. É no ano do fato gerador independente. Para quem entende que o pagamento pode ser feito a qualquer momento, essa conduta do contribuinte 2 anos depois, ela significa reduzir o prazo em 1 ano, devido ao fato gerador do ITR sendo o primeiro dia do exercício. Ah, pois é, foi pior para ele ter feito a declaração depois, né? O prazo não vai mudar o nosso termo inicial para contagem do prazo decadencial, não é isso? Não, estou dizendo, para quem entende que o pagamento pode atrair a contagem a partir do fato gerador, esse pagamento pode acontecer a qualquer momento, para quem entende isso. Ah, tá. Então, aí contaria do pagamento, então. Não, contaria do fato gerador, os 5 anos. Essa situação, o fisco não tinha nenhum conhecimento, e 2 anos depois se faz a declaração e se paga, e isso reduz, no meu entender, reduz o prazo de decadencial que o fisco teria para o lançamento. Mas há em desfavor do fisco. Há também um ponto aqui que eu até queria compartilhar com vocês, que eu não consegui entender bem, até perguntar para o doutor Matheus. O Matheus, nesse caso aqui, tomando como esse exemplo o fato gerador aqui de 2008, se por acaso o contribuinte tivesse feito o pagamento em janeiro de 2013, então, aí o fisco tivesse feito a declaração e pagamento em janeiro de 2013, aí o fisco, alguns meses depois, mas ainda em 2013, ele faz o lançamento. E o entendimento de que o pagamento atrai os 150, diríamos que o crédito estaria decadente em 1º de janeiro de 2013. O lançamento estaria decadente em 1º de janeiro de 2013. Mesmo que o pagamento fosse em fevereiro. Sim. Então, esse pagamento que o contribuinte fez é um débito. Porque é o primeiro dia, né? Mas ele pagou dentro daquele dia. No dia seguinte, aí seria em débito, não? Mas quando ele pagou, era em débito? Não era em débito. Mas ele, com o Depois virou em pagamento, débito. ele atrai... Não, continua não sendo em débito. Ele atraiu o prazo decadencial. Ele pode Mas pedir a o- restituição? Não, mas o prazo decadencial, o último dia não foi 31 de dezembro de 2012? Só em razão do pagamento que ele efetua. Então, como ele fez o pagamento em janeiro, Mas ele não pagou ainda. Ele saiu a partir desse momento. Sim, sim. como? Não, todos entenderam o exemplo que eu estou dando? Que eu vejo, Eu entendi. esse aspecto de mudar o prazo decadencial pelo pagamento. Porque no dia 1º de janeiro de 2009, pelo raciocínio aqui, doutor Pinheiro, iniciou um prazo de lançamento de 5 anos. Aí o contribuinte em 2013 faz o pagamento. Ele fez um pagamento. Se o fisco não disser nada, esse pagamento não é em débito. Sim, Não eu é? concordo. Né? Aí agora, quando se o fisco fizer um lançamento em 2013, vai se dizer que esse crédito para lançar, ele está decadente, porque o prazo para o lançamento expirou no dia 31 de dezembro de 2012, contando 5 anos pela regra do fato gerador. Mas aí vem a pergunta, então o pagamento que o contribuinte fez em janeiro virou em débito
Como é possível isso? Como é Ele pode pedir possível, restituição? como é possível um pagamento ser válido e depois, por um ato da administração, virar em débito? O que eu quero dizer é um exemplo, pode ser um exemplo mais, assim, menos provável, mas possível, mas é um exemplo que mostra a incongruência de se mudar a regra decadencial. É nesse ponto que eu queria só expor para os senhores certos aspectos dessa situação. Complementando, então, exatamente essa é a crítica que se faz da decisão que o STJ teve quando condicionou a aplicação do 150, parágrafo 4º, à existência de pagamento antecipado, né, de forma que a conduta do contribuinte poderia deslocar esse prazo, porque, pela leitura simples do artigo 150, parágrafo 4º, não há exigência do pagamento. Porque o que se homologa não seria apenas o pagamento, mas todo um ato do contribuinte. Então, numa leitura do artigo 150, parágrafo 4º, independe se houve ou não um pagamento para que ele seja aplicado. O 173, ele seria aplicado apenas nos casos em que não se trata de lançamento por homologação ou nas hipóteses de dolo, fraude ou sonegação. Contudo, o STJ, em sede de recurso repetitivo, trouxe a condição de que haja o pagamento antecipado, o que, de certa forma, traz essas situações curiosas que, inclusive, a gente está se deparando sobre, que a conduta do contribuinte poderia deslocar a questão do pagamento. Eu concordo com essa estranheza, mas essa estranheza ela tem uma origem, porque na redação do 150, parágrafo 4º, não se exige o pagamento, mas essa é uma construção jurisprudencial. Mas aí, doutor, eu também sou, doutor Matheus, eu compartilho dessa atividade, e é por isso, inclusive, que eu digo que tem que ser tempestivo toda a atividade, para que demonstre que há uma atividade do contribuinte de querer apurar e pagar o tributo, né? Nesse caso aqui, quando o contribuinte faz essa atividade de declarar, ou seja, quando que ele apurou o imposto? 2 anos depois, em 2010, mesmo assim, é aplicável o entendimento do STJ de que basta o pagamento? Será que é essa a proposta do STJ? A interpretação? Porque pela própria leitura do artigo 150, não há uma previsão para adoção, igual eu escrevo nos meus votos, do prazo estipulado no 173, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu vejo que, no caso do ITR, é uma situação curiosa, porque existe o fato gerador no dia 1º e há um espaço de tempo para a declaração. Daria um espaço de 4 meses. De setembro, né, se não me engano, agosto. Então, as ponderações... Eu acompanho o relator, para votar, né? A decadência, sim. Acompanho a decadência e acho, assim, a situação é uma interpretação realmente bastante contrária ao interesse do fisco, em detrimento do credor, né? Que o devedor ele consegue manipular o prazo. E, para mim, essa interpretação não pode ser feita com as decisões do STJ. O STJ jamais quis isso, que o contribuinte pudesse manipular o prazo decadencial. É esse o ponto, né? Eu acato a decadência, né, igual nos votos anteriores que eu já tive. Inclusive, acho que toda essa problemática foi causada por uma visão, uma construção jurisprudencial do artigo 150, parágrafo 4º, que
embora eu discorde, eu tenha que respeitar, porque o próprio artigo 150, igual eu disse, parágrafo 4º, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ele não condicionaria a questão do pagamento, mas aplicando o entendimento do STJ ao caso, eu não vejo que a legislação também traz uma previsão para adoção do 173, inciso 1º, quando ocorre o pagamento, mas quando ele é um pagamento intempestivo. Então, por esse motivo, eu entendo que deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, conjugando a decisão do STJ. Então, você acha que ocorreu a decadência? Sim. Aí. Esse caso é um pouquinho mais complexo do que aquele que a gente tenha debatido, né? Esse caso aqui, ele não prestou a declaração tempestivamente, né? E como se diz, na verdade eu fico bastante em dúvida, eu fico questionando para aplicar aquele entendimento que apliquei junto com o Dr. Matheus nos outros processos, porque o intuito de prestar uma declaração ou efetuar o pagamento é justamente dar ciência ao fisco. No momento que ele não faz nenhuma das opções, nem paga, nem presta declaração, de fato, o fisco não tinha ciência. Ou seja, não há nenhuma antecipação, nem de declaração, nem tampouco de pagamento. A questão da declaração, do pagamento a destempo, a declaração por si só, quando ela apura o imposto, especialmente quando ela apura o imposto a pagar, é uma confissão de dívida. O fisco tem conhecimento da dívida, ele teve conhecimento da declaração do contribuinte. Já poderia, inclusive, se o contribuinte não paga, adentrar com a execução, cobrar aquele valor declarado pelo contribuinte. Por isso que naquele processo é mais fácil, foi mais fácil acompanhar o Dr. Matheus, e é o que eu penso. Nesse caso específico, por não haver declaração, sequer a declaração apurando o imposto no ano referente ao exercício aqui mencionado, apenas 2 anos depois que ele prestou a declaração, consequentemente ele pagou, é complicado adotar aquele posicionamento. Eu não consigo aqui, eu fico meio... Então você acompanha o Dr. Pinto? Eu fico meio... Sinceramente, eu não consigo raciocinar de outra forma. Eu vou dar destaque para esse ponto. Eu vou agregar aqui no texto. Também da questão da declaração e das datas. Obrigado, doutor Pinheiro. Aí fica melhor. Tá? Eu estou me baseando da notificação, doutor Pinheiro. A data que está na notificação, né? 4 de maio de 2010. Mas quando o contribuinte não faz a declaração e passa muitos anos sem fazer a declaração, o fisco não teria como verificar isso? Também? Inclusive, para poder cobrar a multa, né, no caso, por exemplo, imposto de renda, multa por atraso de declaração, se ele passar 5 anos sem declarar, antes o fisco não verifica isso? Mas não há possibilidade de fazer isso, né, dona Andréia? Como é que vai saber que a pessoa ela deixou de entregar no determinado ano? Ele pode pensar, bom, será que o imóvel foi vendido para outra pessoa e a responsabilidade é do outro? Quem é esse outro? Eu vou ter que agora verificar no cartório se houve a transferência, o domínio, ou alguma outra situação, né, que dá ensejo a uma outra responsabilidade tributária. É impraticável. É impraticável desse modo. A omissão não há como saber, assim, precisa investigação, né?
me parece. Diferentemente quando há uma declaração ou um pagamento, que aí a informação já chega à fazenda, e a fazenda tem essa informação. Ela pode trabalhar de uma maneira melhor ou pior, com mais rapidez, cruzamento de dados, mas ela tem informação. Aí pode-se exigir, a partir de então eu vejo que com a informação pode-se exigir uma atitude do credor. O credor ele não pode mais ficar inerte. Essa é a linha de raciocínio que eu faço. Ok, tá, obrigada. Só que nós já estamos voltando, né, presidente, é que eu não sei, o entendimento do doutor Matheus é que não precisaria pagamento, basta ser só o fato de lançamento por homologação. Acho que é isso, né, doutor Matheus? Não, mas assim, considerando já o entendimento do STJ, exige o pagamento. Não, pagamento esquecendo, na sua ótica. Sim, mas ela não é aplicável mais porque já existe o entendimento do STJ. Não, perfeito. Então, aí só porque isso agrega o que a doutora André estava perguntando. Para o doutor Matheus, doutor André, pelo que eu estou entendendo, só pelo fato de ser um lançamento por homologação, que o contribuinte deveria fazer, se ele permanecer inerte, não fizer nada, não fizer declaração, não fizer pagamento, o prazo continua do fato gerador. Sim, continua do fato gerador porque ele está conjugando o entendimento do STJ, né, que entendeu que deveria ter o pagamento, ele colocou o pagamento como condição para a contagem do prazo, e o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Foi a interpretação que foi dada pelo STJ, né, nesse caso. Sim, mas eu estou aplicando aqui o entendimento do STJ, né, considerando que houve o pagamento, não importa se ele é tempestivo ou não. E na realidade, no entendimento da própria lei, se fosse pegar apenas pela letra da lei, não precisaria do pagamento, seria só a condição do contribuinte ter efetuado a declaração e tudo, ter feito todo aquele procedimento para poder apurar o crédito tributário. Mas, conforme existe esse entendimento do STJ, né, que condicionou ao pagamento, eu acho que, bom, assim, é uma coisa estranha, mas eu entendo que deve ser dessa forma, sabe? Eu compartilho com o entendimento do Dr. Matheus, nesse caso. Mas vamos lá. Pode ir o meu voto, né? O relator. A Andréa já... Matheus, né? André. Acompanho o relator. Eu também. Então, eu não sei como é que eu vou constar isso aqui, porque se a gente votar pela diligência, como é que eu vou colocar isso na ata? Porque a gente já votou a decadência, eles vão voltar. A questão da decadência... Eu acho que isso vai dar problema depois, né? Eu acho melhor não falar, a gente apreciou para ver se a gente avançava, mas depois a gente volta a falar sobre ela quando o processo voltar. Acho que é a melhor solução. Pode continuar, então, o voto. Mas, presidente, as preliminares não podem ser votadas? A minha diligência, ela é no mérito. Por isso que eu estou pensando em colocar conhecer do recurso voluntário, rejeitar a alegação de diligência e, no mérito, converter o julgamento em diligência. Mas vai ser como resolução ou como acórdão? Não, tem que ser uma resolução. Pois é, mas a gente vai falar resolvem declarar, afastar a decadência? Não faz sentido, isso é acórdão. Como é que eu vou colocar as duas coisas? Tá. Ou então coloca, rejeitando a alegação de decadência, resolve... converter o julgamento em diligência. Acho que é assim, como eu estou acatando a decadência, doutor André também, para nós essa diligência, ela é desnecessária. Então eu estou rejeitando a diligência. O restante está aceitando a diligência. Eu vou colocar vencidos, exatamente. Então resolve a conversão de diligência
Porque apreciada a questão da decadência, vencidos o Matheus e André que entendiam. Vocês não votam pela diligência porque vocês entendiam que era decadência. Tá, pode continuar. Só entendeu porque era decadência porque o doutor Pinheiro trouxe. Se ele não tivesse trazido, tivesse julgado pugnado diretamente pela diligência, isso aí eles... Não, consequentemente o contribuinte, ele levantou essa questão da decadência, está na sustentação oral, tem que ser enfrentado. No meu entender, tem que ser enfrentado. Tá, conversão de julgamento em diligência. Segundo a descrição dos fatos da notificação de lançamento, a glosa da área de produtos vegetais se deu em razão de o contribuinte regularmente intimado não ter comprovado a área utilizada para a plantação com produtos vegetais declarada. Os termos de intimação constante dos autos não evidenciam que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar a área de produtos vegetais. E na complementação da descrição dos fatos constante na notificação de lançamento, não se especifica intimação para a comprovação da área de produtos vegetais. O acordo de impugnação sustenta o cabimento do arbitramento com base no VTN médio das DITRs, diante da subavaliação do VTN. Contudo, os termos de intimação fiscal e a notificação de lançamento não são claros quanto a se ter adotado o VTN médio das DITRs, e não o VTN médio por aptidão. Eu não localizei a tela do CIPT. Diante disso, proponho conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal informe se houve outro termo de intimação a intimar o contribuinte para comprovar a área de produtos vegetais e, em havendo, carreá-lo aos autos, bem como a respectiva comprovação de ciência. A comprovação de ciência ao tempo da fiscalização. Senão eles me fazem um termo novo. Carreia aos autos a tela do CIPT e a evidenciar qual a orientação do VTN do município de localização do imóvel adotada no lançamento para 1º de janeiro de 2008. O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, com abertura do prazo de 30 dias após a juntada dos autos, da manifestação e ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, bem os autos concluídos para julgamento. Então, daí no mérito converter o julgamento em diligência, portanto. Certo. Alguma pergunta sobre isso aí? Não? Eu estou na dúvida, presidente, só como é que está sendo encaminhado aqui as questões? Aqui? Houve uma apreciação da decadência pelo colegiado? Eu vou colocar, se nós votarmos pela diligência, certo? Eu estou colocando da seguinte forma: vou ter que pôr resolução, resolve o meu elogiado. Após decisão sobre possível decadência do crédito tributário lançado, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência. Vencidos o Matheus e André, que votaram por declarar a decadência do crédito lançado. Talvez não precisa de colocar que votamos pela decadência, mas que entendemos pela desnecessidade da diligência. Em razão da decadência. Não, mas nós julgamos. A gente julgou a decadência. Eu acho que isso já está julgado. Inclusive, depois, quando voltar, a gente voltando pela diligência, quando retornar... Vai ter que julgar de novo. Se não for... Não vamos julgar de novo, não. A gente já julgou, isso já foi apreciado. Inclusive, se não for o André que estiver aí, o conselheiro que tiver não vai botar isso. Essa matéria já foi apreciada. Nós julgamos. E a gente teve que julgar porque são duas preliminares. Assim, isso. Vocês não concordavam com a diligência porque vocês foram vencidos por quê? Vocês não concordavam com a diligência porque vocês concordam em declarar a decadência. Isso. Acho que não há mal de deixar dessa forma, não. Se você vê algum mal nisso. Eu para mim, teve uma... como realmente
materializar isso, né, num documento, resolução, mas houve uma deliberação por uma questão que é a questão prejudicial de todas, que é a decadência de todo o crédito, todo, na verdade, decadência de todo. Ela é mais Eu acho que eu vou ficar importante, assim, ó. ela é mais importante que a nulidade parcial, porque ela é Alegação de decadência resolvem, rejeitando a alegação de decadência, converter o julgamento em diligência. Vencidos os julgadores tais e tais, por considerarem decadente. Não, está correto o que eu pus aqui na ata. Vamos botar a diligência, então. Tá. Não, eu acho que quem acompanha a diligência? É isso? Cleberson. Eu acompanho a diligência, mas a diligência eu acho que seria unânime, né? Não, Matheus e Andréa não. Mas eles foram vencidos. Eles foram vencidos e eles acham que não precisa de diligência. Mas agora não vão votar mais nada? Uai, eu creio que não, ué. A gente não trouxe. Não, eles votaram rejeitando a diligência. Mas se nós fôssemos analisar. Se nós fôssemos analisar agora uma nulidade, eles não votariam? Se fosse analisar o mérito, eles não votariam mais? Eles votam. Votam porque eles foram vencidos na prejudicial de mérito. Por que eles não votam na diligência? Votam a diligência. Eles votam. Não vota, doutor Matheus? Não, eu entendo que não vota, porque uma vez que eu entendi que a diligência é desnecessária em razão de ter ocorrido a decadência. Se a diligência é desnecessária, o senhor votou por não se realizar a diligência. Isso, então. Então votou a diligência, negando. Negando a diligência. Isso. Negando a diligência. Negando a diligência. Está votando para negar a diligência. Isso. É desnecessário o entender dele. Mas eu tenho que manifestar uma discordância em relação Mas vamos para fins práticos. Não pode ser dispensável, porque se vencido na decadência, iríamos para o mérito. Ele não ia votar o mérito, ele tem que votar o mérito. É a mesma coisa, ele vai ter que votar a diligência. Ele vai ter que votar a diligência, correto. Tem que votar a diligência, sim. Não, estou votando pela discordância em relação à diligência. É porque na minha cabeça a diligência viria antes. Não. Matheus, esqueça a decadência. Agora a decadência está superada. Se for, realmente vamos tratar do mérito. O mérito, se o doutor, por exemplo, desse provimento, você iria acompanhar ou não negasse? Então tem que, esse negócio de rejeitar a diligência tem que ter algum motivo. Não por conta da decadência. Tem que ser, não, a diligência eu acho que aqui está pronto para julgar, vamos julgar o mérito. Não por conta da decadência. Agora efeitos a decadência já foi superada. Não muda. Isso é o que eu vejo, né? Mas a questão é de você não ficaria estranho no voto isso, né? Não, mas nós vamos colocar aqui. Acho que teria que ser primeiro a diligência. Matheus? Oi? A decadência é prejudicial para tudo, inclusive para a diligência. Se nós tivéssemos votado pela decadência, não precisava de diligência. Então não pode ser essa ordem. Tem que ser a decadência primeiro. E vencido. Eu vou falar, é apreciada a questão da decadência, por maioria, eu vou falar o nosso julgamento, eu vou falar o que aconteceu. Não tem problema não. Tudo bem. Mas vamos botar a diligência. Matheus, a diligência, por favor. De acordo. Rodrigo. Raide. De acordo. Rodrigo. Andréa. Ok. E a Andréa? De acordo. Então, a diligência é unanimidade. Resolve as vezes colegiado, após decisão sobre possível decadência pré-tributário lançado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Os conselheiros
Matheus e Andréia votaram por declarar a decadência do crédito tributário sendo desnecessária. Pronto. Eu vou colocar que após, tá dessa forma, eu vou reler, se tiver observação, vocês falam. Após decisão sobre possível decadência do crédito tributário lançado, por unanimidade de votos, converteu o julgamento de diligência nos termos do voto relator. Os conselheiros Matheus e Andréia votaram por declarar a decadência do crédito tributário. Tá, quem mais eu posso colocar? Não, mas não é assim. É após rejeitar a decadência integral do crédito. Não é isso que nós fizemos? Após decisão que rejeitou por maioria, né? Após deliberar pela rejeição da decadência total do crédito, na integral. Após decisão que rejeitou por maioria sobre possível decadência do crédito tributário lançado. Os conselheiros Matheus e André ficaram para declarar a decadência do crédito lançado. Pronto. Acho que agora está claro, não está, não? As obras do colegiado, após decisão que rejeitou por maioria a decadência do crédito tributário lançado, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência do voto relator. Os conselheiros Matheus e André votaram por declarar a decadência do crédito lançado. Não está claro agora, não? A oposição rejeitou por maioria a arguição de decadência do crédito tributário lançado. Pronto. Depois, na hora que a ata for, se tiver alguma sugestão melhor, a gente coloca. Mas foi isso que aconteceu. Ok. Eu vou fazer uma intervenção agora para liberar a Regina, né? Regina. Ok, interrompendo a gravação.